depois. Então, vamos dar início? Sim. Ok, posso? Então, olá, boa tarde a todos os que nos estão a acompanhar e os que vierem a acompanhar-nos. Hoje, então, damos iniciar a umas sessões que esperemos que sejam durante muito tempo, porque temos muita coisa para falar e discutir. Já anunciámos nas redes sociais e, portanto, são as conversas improváveis porque eu, jurista e de direito, a Ana, médica, dentista, e o Renato, historiador e filósofo, e, portanto, elas são improváveis porque somos de áreas diferentes e depois vamos discutir o esplendor caótico do mundo, o estado atual do mundo, o insustentável estado do mundo, e é esse o mote. Hoje a primeira conversa é sobre, não poderia deixar de ser, o dia de hoje é importantíssimo, a guerra da Ucrânia e também as outras guerras, os seus efeitos e causas. E os meus companheiros para esta conversa são a Ana Lopes, como já disse, o Renato Epifânio, mas temos convidados e agora vou passar a palavra à Ana. Não, primeiro sou eu. Ai, desculpa, é verdade. Tens razão. É a primeira sessão, ainda estamos aqui. Ainda estamos. Além disso, eu e o Renato ainda nem temos o background. Como vê, pedimos desculpa porque isto hoje foi confuso. E, portanto... O José Milhazes que está aqui a escrever qualquer coisa. Ah, é? Está bem. Ele diz que pode entrar entre as 19h30 e as 20h30. Ai, mas a essa hora com certeza já não estaremos cá. Pois, diria eu. Renato. Bom, então muito boa tarde a todos. Como disse a Paula Policarpo muito bem, este é um ciclo que procura pensar o mundo sem concessões à ditadura do politicamente correto, como se diz no texto da apresentação. Serão sessões mensais onde procuraremos sinalizar países, regiões, onde esse caos do mundo seja mais evidente e tenha maiores repercussões. Quando alinhamos a estrutura temática deste ciclo, obviamente que o tema da Ucrânia surgiu logo como o tema mais impressivo, mais imediato, e na altura, isto já foi decidido há mais de um mês, e na altura obviamente que não antecipávamos que o dia de hoje fosse um dia tão relevante para o que está... pedir, desculpa, não percas o raciocínio, quem não estiver, digamos, a falar, que evidentemente desligue o áudio, porque há interferências. Sim, há aqui um ruído de fundo. Muito bem, obrigado, António. Portanto, estava eu a dizer que na altura não antecipávamos que o dia de hoje fosse um dia tão relevante para o que está a acontecer na Ucrânia, como todos temos acompanhado. Isso de resto levou a uma alteração no nosso alinhamento inicial. Nós tínhamos anunciado a presença do José Milhazes, mas precisamente por aquilo que aconteceu hoje, ele não pode estar aqui connosco agora, eventualmente estará mais tarde. E vamos manter portanto, esse foco. No próximo mês, em novembro, em princípio no dia 14, ainda estamos a confirmar o convidado, iremos falar sobre o Brasil, já no rescaldo das eleições, da segunda volta ou do segundo turno das eleições presidenciais que estão a decorrer no Brasil, como também todos temos acompanhado. Uma palavra final, antes da Ana apresentar os nossos convidados de hoje, a quem desde já agradecemos a sua presença, sendo que este ciclo, cada sessão procurará ser uma reflexão coletiva e depois, querendo, todos terão direito à palavra, a levantarem questões, mas gostaria apenas então, antes de passar a palavra à Ana, para apresentar os nossos convidados de hoje, salientar que este é um ciclo patrocinado institucionalmente pela Zero Desperdício, Dar e Acordar, e pela PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, em particular pelo Grupo de Trabalho Lusofonia e Relações Internacionais, que eu próprio coordeno. E, dito isto, passo então a palavra à Ana. Ana? Estás sem som, Ana, sem som e sem vídeo. Portanto,
Os convidados de hoje são o Almirante Álvaro Cunha Lopes, o Comandante João Fonseca Ribeiro, os dois referidos já aqui presentes, e teremos também connosco, entretanto, o Major-General Isidro Moraes. Renato, parece-me que a Ana não está, certo? Teve um problema de... Sim, ela caiu. Bom, Bom, queres Ana, começar tu ou quero começar eu? vamos então Algum de começar. nós Bem, vai então? Enfim, estes convidados a quem reiteramos os nossos agradecimentos para aqui estarem, são Exato. pessoas sebejamente conhecidas, são pessoas, como também se infere do título, pessoas, enfim, do ramo militar, portanto têm acompanhado muito de perto o que se está a passar na Ucrânia. Muitos deles, aliás, são presença assídua em canais de televisão, portanto são caras também sebejamente conhecidas, dispensam apresentações de maior, fazem também os três, tanto quanto eu sei, parte do grupo de segurança e defesa da SEDES, do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES, também é nesse âmbito que eu os tenho conhecido. Eu próprio também coordeno um grupo, estou integrado num outro grupo, o Observatório SEDES da CPLP. E dito isto, eu começaria por fazer uma primeira pergunta aos três, que era também a pergunta que eu tinha pensado para o José Milhazes, e é uma pergunta que eu faço a mim próprio. Passados todos estes meses, gostaria que respondesse, e obviamente de uma forma honesta, este procura ser um debate muito franco. Muitas vezes nas televisões estamos mais condicionados, todos também já tivemos essa experiência. Este debate procurará ser um debate particularmente franco. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos três é se realmente, entretanto a Ana reentrou. Ana, queres então fazer a apresentação dos nossos três oradores? Como preparaste isso? Muito bem. Então, faço com certeza. Desculpem. Então nós vamos ter aqui o Major-General Isidro Moraes de Pereira, que ainda não entrou, pois não? Ainda não entrou? Não. É licenciado em Ciências Militares, especialidade em Infantaria pela Academia Militar, tem o curso de promoção a Oficial Superior e o curso de promoção a Oficial General. E pela sua vasta carreira, ele enviou-me um currículo muito, muito vasto, é um currículo que orgulha todos os portugueses, porque realmente é muito vasto, fez muitas coisas, teve em muitos sítios. Pronto, pela sua carreira ele recebeu 20 louvores políticos, dos quais concedidos pelos ministros da Defesa, 2 pelos chefes do Estado-Maior, General das Forças Armadas, 7 pelos chefes do Estado-Maior Exército e 6 por oficiais generais, possuindo 21 condecorações nacionais e estrangeiras que destacam a de Guarda Oficial da Ordem do Luís e algumas medalhas de mérito. Pronto, ele tem muitas... Portanto, eu decidi que não iria pôr mesmo, porque é mesmo muito vasto o currículo do nosso Major-General Isidro Pereira. Temos também aqui o Almirante Álvaro Cunha Lopes, que é vice-almirante na Reforma, que após a sua longa atividade como oficial embarcado em vários navios da Armada, prestou serviço no quartel-general da NATO em Bruxelas e como almirante foi diretor-geral da Autoridade Marítima e comandante-geral da Polícia Marítima. Atualmente integra o Observatório de Segurança da SEDES, Defesa da SEDES. E temos aqui o comandante João Ribeiro, ex-oficial da Marinha, antigo diretor de Política do Mar entre 2012 e 2016 e é atualmente empresário no setor da economia azul, do apoio ao desenvolvimento do mar e da segurança e defesa. Temos os nossos convidados, então, apresentados. Eu não sei em que parte é que o Renato... Muito bem, então eu vou retomar a minha pergunta. Obrigado, Ana, por esta apresentação mais extensiva e mais própria dos nossos três convidados. Entretanto, estão a chegar mais pessoas. A primeira pergunta que eu faria aos três convidados, eu diria que é uma dupla pergunta. A primeira era se ficaram surpreendidos com o que se passou no dia 24 de fevereiro. Enfim, e com tudo aquilo que se passou nos dias imediatamente posteriores e naquilo que tem acontecido ao longo de todos estes meses. A segunda pergunta, que, enfim, que se entronca na primeira,
é o que é que acham que ainda não foi dito sobre este conflito. Enfim, e depois ainda abri uma terceira, mas isso haverá tempo, sobre a forma como antecipam. Obviamente terá que haver uma resolução, nem que seja por exaustão de ambas as partes ou de uma das partes, mas como é que antecipam a resolução deste conflito. Não sei quem é que quer começar, Álvaro, João, enfim, peço desculpa por não referir os vossos títulos, mas aqui neste registro informal vamos tratar pelos nomes próprios, que eu penso que é o mais adequado. João, não sei se quer começar. Tem que ligar exatamente. Muito bem. Eu, em primeiro lugar, também agradeço o convite que me foi endereçado e é uma honra e um prazer estar aqui nesta discussão. Tentando responder às perguntas, fiquei surpreendido com o 24 de fevereiro, não, de todo. Também não vou invocar as raízes à data da invasão da Crimeia 2014. Prefiro fazer um retrocesso ainda maior e principalmente remontar, obviamente, à ascensão de Putin ao poder, mas ao mesmo tempo em 2007, onde politicamente há um virar de costas da Ucrânia à Rússia. E há uma aproximação à Europa, à União Europeia, e o sentir de que a Ucrânia quer fazer parte desse espaço. A Rússia, naturalmente, não tem interesse nisso, sempre procurou influenciar o poder político na Ucrânia em benefício. A partir de 2007, viu-se em dificuldades nessa condição e a sua ingerência tornou-se muito mais clandestina. Obviamente que há questões de ligações culturais entre a população e principalmente os povos do Donbass, a população do Donbass e a Rússia, digamos que as ações clandestinas da Rússia, obviamente que tiveram como grande objetivo ingerir nos assuntos internos da Ucrânia com base nesse espaço de influência. Aquilo que procurou nunca foi um entendimento de respeito pela soberania da Ucrânia e, nesse contexto, procurar a proteção e, digamos, garantir que a população culturalmente mais ligada à Rússia se mantivesse dentro de um ambiente, diria, de estabilidade e desenvolvimento, procurou sempre foi influenciar no sentido da sua fuga desse Estado soberano, novo, com 30 anos, mas um Estado soberano, reconhecido internacionalmente, e diria de 2007 a 2014 ocorrem uma quantidade de ações cada vez mais musculadas em termos de violência e inclusive a utilização de forças armadas. Eu recordo que em 2015, já no processo de invasão da Crimeia em curso, é abatido um avião comercial malaio na Ucrânia, do qual foi provado ter sido abatido com defesas aéreas russas que foram projetadas para o território ucraniano. E, enfim, todo este processo até 2014 diria que era subversivo e a partir de 2014 tornou-se um conflito militar não diria já não era latente, porque ele já ocorria, mas ainda de escala relativamente reduzida. Mas com a invasão da Crimeia há uma reorganização do Estado ucraniano. As forças armadas ucranianas estavam completamente desorganizadas, a Rússia explorou sempre o sucesso com base nessa desorganização. Acontece, porém, que a partir dessa altura o Ocidente, em particular os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido, forneceram treino e apoiaram a estruturação dessas forças armadas ucranianas
E só para terem uma ideia dos números, para além dos campos de treino que foram criados em redor de Lviv, e digamos que foram, inclusive, um objetivo militar russo a partir de fevereiro, entre 2015 e 2021, perdão, foram treinados 28 mil sargentos. Para terem uma ideia, o sargento é um posto importante na organização militar, porque é o posto intermédio onde é delegada muita da tarefa da ação no plano tático, e isso permitiu às Forças Armadas ucranianas criarem um nível de treino e de resposta completamente diferente. E desde então foi sempre beneficiando de treino, inclusive a Guarda Nacional, que é exército na reserva dos Estados Unidos, da Flórida, foi principal responsável por esse treino, e de facto organizaram um exército para a Ucrânia, ao padrão já de poder ter níveis de interoperabilidade bastante aceitáveis com as Forças Armadas Ocidentais. Também forças ucranianas estiveram destacadas no Afeganistão, e isso permitiu também, ao nível das operações especiais, criarem também uma capacidade de planeamento integrado, que eu julgo que hoje estamos a sentir esse efeito. Por isso, o recrudescimento do conflito, muito por se rasgar, de certo modo, o acordo de Minsk, os princípios que estavam por detrás do acordo de Minsk, e, de certo modo, a incapacidade da OSCE poder ser o mediador e, digamos, ser a interface que permitia que a gestão de crise não escalasse. O que é um facto é que a partir de 24 de fevereiro toda essa estrutura de tentativa de gerir a crise ruiu, e deu-se uma invasão esperada, e diria só não era esperada para quem estivesse distraído, mas as distrações, e fundamentalmente as distrações europeias, estavam muito para além da defesa, já se estavam a afirmar há muitos anos atrás no âmbito da energia. Mas, João, permita-me só um parênteses para um pedido de esclarecimento. Obviamente que se esperava, aliás, quando no dia anterior, ou 2 dias antes, as repúblicas do Donbass proclamaram a sua independência, obviamente que se esperava que a Rússia, ocupasse aquela zona. A minha dúvida era se ocuparia apenas aquela zona, e eu posso dizer que era isso que eu esperava, e, tal como aconteceu com a Crimeia, depois esperaria, se houvesse uma reação da Ucrânia, logo se veria. Isso até poderia ser um casus belli para uma guerra total, como cada vez mais está a acontecer. O que me surpreendeu a mim, mas obviamente que estamos aqui para debater, foi a Rússia, desde o primeiro momento, ter apostado numa guerra total, enfim, em ataques generalizados a Kiev e até a zona oeste do país. Sim. Bom, isso decorre em grande medida pela subavaliação das capacidades militares da Ucrânia, que estavam a ser preparadas há vários anos, como referiu. A Rússia sempre procurou poder influenciar ao nível político. Tem essa opção de abrir no navegador, clique nessa. Peço desculpa. Muito bem. Peço desculpa, João, que houve aqui uma questão de ordem técnica. Muito bem. João, podes retomar. Bom, eu retomando. Houve uma subavaliação das capacidades militares da Ucrânia por parte do Estado-Maior das Forças Armadas Russas, e, como disse, que muito se deveu ao treino que foi dado, e também ao fornecimento de algum armamento já então às Forças Armadas ucranianas. Por isso a sua capacidade de resposta foi subavaliada, e ao mesmo tempo havia sempre uma prioridade, de certo modo, mais emocional do que racional, no caso, que foi ser capaz, ainda dentro desta ofensiva, desta invasão, poder alterar de forma determinante a governação política da Ucrânia, procurando entrar em Kiev, estabelecer um governo de fantoches e voltar ao estado, e voltar a 2007 para trás, onde... Ou seja, a Rússia apostou claramente no derrubo do regime ucraniano.
efetivamente, essa é a minha avaliação, e a subavaliação das capacidades de resposta ucranianas também foram determinantes. Alega-se que podem ter sido ações de contra-informação que estiveram por trás dos relatórios que indicavam que era possível que as Forças Armadas russas tivessem sucesso a chegar a Kiev, mas, enfim, a realidade prática é que foi subavaliado, de facto, a capacidade de resposta das forças ucranianas. Bom, relativamente... João, a questão do como é que isto vai acabar, deixaremos mais para o final. Renato e João, posso só agora, João, não esqueças o que ias a dizer, eu também gostava de ouvir o nosso outro convidado, que já aqui. Mas agora gostava de perguntar uma coisa, quando disseste que foi subavaliado, eu também me parece que sim, é evidente que foi, por parte da Rússia, o poder, a capacidade de resposta e o poder bélico da Ucrânia. Agora devolvo-te a pergunta, eu como cidadã e leiga em matérias militares, e não é espantoso também, ou para mim é, mas com certeza que a Rússia seja afinal uma montanha que pariu um rato ao nível, não estou a falar do armamento pesado, mas ao nível do seu exército e da sua capacidade, como estamos a ver. Gostava de saber a tua opinião, se isto já era óbvio para os militares, e para mim é que não era. Gostava, e também do nosso outro convidado, também gostava de saber a perspectiva dele. Vou tentar ser rápido a procurar responder a essa questão. Às questões, foram várias. Bom, desde o tempo da Guerra Fria que devemos confessar, naquilo que eram as capacidades convencionais das Forças Armadas da União Soviética, houve uma sobreavaliação por parte da NATO relativamente à sua resposta. Isto porquê? Porque a estrutura de comando é uma estrutura extremamente centralizada, não há eficiência na utilização da informação, não há delegação de autoridade, e por isso também tenho que sublinhar que não há sargentos nas Forças Armadas russas, há oficiais e praças, e todo este processo de delegação no terreno é fundamental para se poder fazer operações distribuídas. E a Ucrânia tem revelado, de facto, que a abordagem da doutrina ocidental posta na prática em frente à doutrina que praticamente radica da União Soviética leva a que a sua eficácia e eficiência sejam muito maiores. O que é que a Rússia sempre contou, e tem sido essa a prática que tem aplicado, nomeadamente no Afeganistão, já o fazia, na Síria posteriormente. Grande preponderância da artilharia e grande esforço de destruição e de choque antes da entrada das forças de ocupação. Isso permite-lhe que lhes reduza, de certo modo, o risco e a vulnerabilidade a essas forças e a sua exposição. E foi sempre assim, e pouco se alterou. Contava que, de facto, algo fosse diferente na dinâmica, mas não é. Por isso, esta ideia da destruição em massa convencional, não quero falar das armas de destruição em massa, mas a destruição em massa convencional continua a fazer parte da doutrina das Forças Armadas russas, como se estivéssemos ainda na Segunda Guerra Mundial. Pronto, encontramos respostas diferentes dos seus adversários, e a eficácia desta ação é muito mais reduzida. Por outro lado, em termos de eficiência, então a perda é exponencial, porque, para terem uma ideia, as Forças Armadas, a artilharia russa diariamente gasta cerca de 60 mil munições, ao passo que a Ucrânia gasta 1/10 desse esforço de arsenal. Isto tem a ver com a eficácia e eficiência com que as operações estão a desenrolar. Eu contava que isto tivesse um rácio menor, mas de facto continuam a haver aqui grandes diferenças em termos de moral e em termos de eficácia da utilização do equipamento e, enfim, das capacidades militares. Mas isso também se me permites, porque a Ucrânia está muito condicionada, ou seja, supostamente, e é o que se fala, enfim, que os Estados Unidos, quando fornecem armamento, nomeadamente, não permitem que esse armamento seja usado para atingir diretamente alvos em território russo, não é?
essa é um dos aspectos que condiciona o plano de defesa da Ucrânia bastante. No entanto, nós vamos assistir a demonstrações de capacidade. A Ucrânia tem feito incursões em território russo por sua iniciativa, procurando não associar qualquer apoio ocidental a essas ações, e ainda a sublinhar, não foi apenas um ataque à ponte de Kerch, do Estreito de Kerch, tudo indica que terá sido uma operação especial que de facto terá ter colocado explosivos por debaixo do tabuleiro, daí terem escolhido a altura mais próxima da água que o tabuleiro se encontra, que é para a onda de choque ter mais efeito, mas ao mesmo tempo já tinha feito um ataque a uma base aérea em território russo a 200 km de Moscovo. O que quer dizer que há ações que de facto a Ucrânia está a fazer, para além daquilo que normalmente estamos a tratar, digamos, do teatro de operações da Ucrânia, num conceito puramente convencional. Agora, o que acontece é que neste momento houve várias linhas vermelhas traçadas à Rússia, principalmente a da China. E a resposta a que assistimos hoje, que é uma resposta, enfim, de um ataque de interdição e de destruição de infraestruturas críticas da Ucrânia, levado a cabo por um ataque massivo de mísseis, mais de 7 dezenas, leva de facto a concluir que esta é a ação mais provável de desenvolvimento nas próximas semanas. O que é que eu também quero dizer? O grande desafio é a capacidade da Ucrânia para já conseguir ser resiliente a esse processo, é essa ação, mas ao mesmo tempo continuar a desenvolver as ações que hoje desenvolve. Porquê? Porque efetivamente está a atacar alvos estratégicos. A eliminação da ponte sobre o Estreito de Kerch reduz drasticamente... Bom, mas João, tem uma pergunta, mas ainda não foi reivindicada, ninguém sabe quem é que atacou a ponte, não é? Ana. Há várias argumentações sobre isso, que dentro da Rússia está tudo muito desorganizado, não é? E pode ter sido mesmo até dentro da Rússia, portanto, e a Ucrânia não acredito nisso. Não teria se calhar algum problema em dizer que o fez, não sei, mas uma coisa tudo começou aí, não é, João? Começou a menina dos olhos de Putin, foi construída em 2018 aos olhos de todos, de toda a Europa, e nada se fez. Foi construída e foi, de facto, aconteceu ali um pequenino percalço, porque agora ele conseguiu consertá-lo novamente, os caminhos continuam. Ele conseguiu fazer ali uma ponte para carros e uma ponte para uma ferrovia também, o que é inédito, não é? E todos deixaram, e essa ponte foi construída e estava a funcionar até aqui, o que é inédito. E continua a funcionar. Exato. A comunidade europeia aqui, os Estados Unidos, fecharam os olhos a isto. Eu queria que comentasse também esta parte, porque realmente aflige muito, e tudo começou com estes meninos nos olhos agora de Putin, que foi atacada, não se sabe quem ainda, não é? O Nord Stream também é outro facto a desvendar, que até se fala em Washington, com potencial, já vi alguns a comentarem que poderá ser Washington. O quê? Os ataques ao Nord Stream? Está a falar dos ataques que houve agora. Não é? Sim, o gasoduto. Não se sabe. E então, agora perdi o meu coisa. Portanto, o que é que acha? E então Putin, a ver-se um pouco encurralado nesta situação, começa a atacar civis, alvos civis por toda a Ucrânia. Mas onde é que ele quer chegar com isto? Ele dificilmente chega a algum lado coerente. Claro. Ele só tem um objetivo, que é conquistar pelo menos os territórios que reivindicou para a posse da Rússia. Todos os processos administrativos são uma farsa, como temos a noção. Já a Crimeia não era reconhecida. Agora, de facto, há um hiato de tempo entre o que ocorreu na Crimeia e o que está a ocorrer neste momento, mas o que é certo, e eu reforço que à data da invasão da Crimeia, as Forças Armadas ucranianas eram um arrebanhado de militares numa forma desorganizada e que ao longo desse tempo, com o apoio ocidental, já na altura, se foi estruturando. E aquilo que nós estamos a ver
em 2022 não tem nada a ver com as Forças Armadas ucranianas à época da invasão da Crimeia. E hoje a capacidade de resposta para ir à procura de reconquistar os territórios ocupados é algo que é possível levar à prática e que à data de 2015 não era. Por isso, tudo aquilo que estamos a assistir releva que há uma capacidade construída ao longo dos anos e que está a permitir à Ucrânia responder e a fazer frente às Forças Armadas russas e ao regime russo. Agora, resta saber, de facto, com esta nova escalada do conflito, ainda que convencional, e desejamos que se mantenha no convencional, é importante referir, até que ponto é que a Ucrânia tem capacidade tem resiliência fundamentalmente para poder continuar a fazer a frente ao regime russo e às suas forças armadas, sabendo que as suas infraestruturas industriais e de energia possam estar cada vez mais afetadas. Mas aí também o apoio ocidental tem que se mostrar firme, e neste momento a última coisa que nós podemos desejar é que não haja um caminho para a paz, mas que o apoio ocidental nunca deixe de existir à Ucrânia, principalmente neste momento. Muito bem, João. Renato, há aqui várias pontas soltas, vamos não acham... Era melhor ouvir o Álvaro agora, não? Era isso mesmo que eu ia Muito bem, então ia fazer essa ponte, espero que a ponte não seja dinamitada. Posso só fazer uma pergunta para introduzir o Álvaro? Álvaro, eu gostava muito de comentar agora o que o João disse, mas numa perspectiva que acho bastante importante. É assim, aqui chegados, eu acho que lá está, os dados foram lançados, e a partir do momento que foram lançados, chegámos a um ponto de não retorno. Eu acho que, como o João disse, é esquizofrénico já e cacofónico já toda esta guerra. O Putin não sabe por onde vai, mas também não pode sair dela sem ganhar alguma coisa. E eu, de facto, começo a acreditar bastante no que o Joe Biden diz e outros líderes mundiais, que é para levar a sério as ameaças de Putin. É um homem acossado, é um homem sem rumo neste momento, porque também, não, como a Ana perguntou, não há para onde vai, ninguém percebe já. Eu acho que ele próprio está numa encruzilhada com ele próprio, porque tudo isto lhe correu mal. Eu gostava também que comentasse isso, Álvaro. Muito bem. Álvaro Cunha Lopes, reiterando os nossos agradecimentos. Portanto, esta é a questão que está em cima da mesa. E também recuperava aquela minha questão inicial. Se alguma coisa realmente o surpreendeu até o momento, depois numa segunda ronda, aberta também aos presentes, iremos falar mais detalhadamente sobre o futuro e a forma como esta guerra se poderá terminar. Álvaro? Ok, muito obrigado. Não sei se podia recentrar mais o seu vídeo, que não estamos... Exatamente, ok. Muito obrigada pelo convite. E eu gostaria então de dizer o seguinte, complementando um bocado aquilo que o João já disse, que fez uma abordagem completa sobre a situação, gostaria então de dizer o seguinte, eu também não fiquei muito surpreendido com o início desta guerra, porque nós estávamos a assistir, de facto, a um conjunto de ações que naturalmente poderiam conduzir a um conflito desta natureza. Mas surpreendeu-me, de facto, foi, como já foi dito, até onde Putin quis levar o conflito. E há um aspecto para mim é muito importante nesta, como, enfim, poderá não explicar tudo, mas para além do expansionismo e do imperialismo, esta noção de imperialismo que a Rússia e Putin têm, há aqui uma questão também que tem a ver com a defesa do regime da Rússia. A Rússia tem um regime capitalista selvagem, como sabemos, o poder económico está na mão de meia dúzia de oligarcas, e as relações que existem, até familiares, entre os dois países, a Ucrânia e a própria Rússia, são muito fortes, há relações familiares muito fortes. E, de facto, um clima de liberdade e de prosperidade num país como a Ucrânia poderia
criar dentro da própria Rússia poderia criar dentro da própria Rússia, de facto, movimentos de contestação interna que todos estes regimes autocráticos e déspotas têm um medo terrível. Putin tem um medo terrível de que isto também pudesse desplotar na Rússia uma contestação ao regime. E, portanto, ele fez tudo, portanto, na cabeça dele para alterar o regime, criar uma nova Bielorrússia pondo à frente da Rússia alguém da sua confiança e alguém que lhe desse, que lhe garantisse que o regime poderia continuar. O que é que ele vai fazer agora? No fundo era aquilo que ele é um homem acusado, é um homem que está numa situação, ele neste momento domina menos território do que aquele que os seus amigos das repúblicas dominavam, e portanto ele vai, na minha opinião, ele vai continuar a usar material bélico pesado, criando um clima de terror. Nós estamos neste momento, na minha perspectiva... Posso só perguntar, mas ele já tem poucos... ele já tem pouco armamento. Como é que ele vai conseguir... Será que ele vai conseguir chegar ao que pretende? Porque... Não, ele neste momento está a usar inclusivamente armamento da época soviética também, antes do tempo da Guerra Fria. Naturalmente que está a usar para alguém drones, fornecer-lhe também equipamentos. Poderá a Coreia do Norte, por exemplo, a Coreia do Norte ou o Irão e tal, poderão fornecer material. A lógica dele, e hoje verificou-se isso, a lógica dele é destruição. Não é com equipamentos de destruição maciça, como seriam os meios, os mísseis mesmo táticos nucleares ou a guerra química. Neste momento não parece, ou tudo indica que, porque isso também iria trazer danos grandes à própria Rússia e portanto, aos seus concidadãos. E ele, enfim, esperemos todos nós, que ele terá o bom senso de não embarcar, porque isso depois obrigaria o Ocidente, de facto, a uma resposta forte e violenta também, se de facto isso se verificar. Mas nós verificamos, por exemplo, o que aconteceu com o Nord Stream. Aquilo não passa de um ato de terrorismo de Estado. Só umas forças armadas tinham capacidade para efetuar aquele ataque ao gasoduto. Provavelmente a partir de um submarino com mergulhadores com capacidade, de facto, para levar a efeito uma operação daquela natureza. Poderá estar envolvido nesse... Desculpe, não percebi. Quem acha que poderá estar envolvido? Bom, o que nós poderemos fazer neste momento são meras especulações, mas eu pessoalmente inclino-me que foi de facto um ato levado a cabo por forças armadas soviéticas, não, russas. Tenho poucas dúvidas pessoalmente, mas enfim, são tudo especulações. O que nós poderemos dizer é que só de facto, forças armadas é que tinham capacidade para levar a cabo uma operação daquela natureza. E isto, portanto, sendo levado a cabo por forças armadas, é o que se designa vulgarmente por terrorismo de Estado. E isso enfim, deve nos preocupar, porque o futuro poderá passar muito por estas ações terroristas que poderão ser proliferadas no futuro. Álvaro, acha que a própria Rússia se iria prejudicar o gasoduto, portanto, que haja vários países, portanto, eles estavam a beneficiar com isso. E construíram-no daquela forma para não passar pela Ucrânia, não é? Portanto,
prejudicar-se-iam desta forma, porque há um botãozinho de fechar, portanto eles podiam só fechá-lo. Sim, mas quer dizer, eles neste momento já tinham chegado à conclusão, porque usaram o petróleo, o gás como arma contra o Ocidente, e portanto eles já tinham chegado à conclusão que este negócio, que era um negócio muito rentável para a Rússia, mas que estava em vias de terminar, e portanto eles anteciparam-no e utilizaram-no estão a utilizar como uma guerra, não é? Como um elemento da própria guerra. Faz sentido, sim. Muito bem, Paula. Estava aqui a levantar a mão só para te perguntar uma coisa, na senda do que estava a dizer o Álvaro. E também esta pergunta é para o Álvaro e para o João. Eu sendo jurista, pergunto, se é um ato terrorista, ou se consideramos que isto é um ato terrorista, então não deveria a comunidade internacional, as Nações Unidas, os organismos que de alguma forma tutelam, estamos a violar, e não é só com o Nord Stream, que ainda não há sentido. Só quem não tiver a falar... Sim, mas eu acho que é o Álvaro. Álvaro, tem um televisor ligado, penso eu. Talvez. Só para desligar o áudio. Desculpa. Mas eu só queria perceber... Ele vai ter que responder depois. Se não deveria, então, ser um ato terrorista, ou chegando à conclusão que é um ato terrorista. Aliás, tem havido nesta guerra atos terroristas, e vamos ser francos, de ambas as partes, em alguns casos, obviamente que não comprovados totalmente, também já na central nuclear, quando teve a agência europeia a monitorizar, chegou à conclusão que também tinha... Mas a tutela internacional aqui não tem também falhado. Não acham que a Organização das Nações Unidas e todas estas entidades que nos deveriam ajudar a acalmar a tensão não estão a falhar, nomeadamente quando se viola desta forma grosseira, e a Rússia fez, com a anexação dos territórios desta forma, o direito internacional, a olhos vistos, e parece-me que há aqui também alguma fraqueza destes organismos internacionais, e isso a mim desanima-me muito. Muito bem, Álvaro. Se quiser tomar a palavra. No seguimento da Paula, será que se a Ucrânia pertencesse à NATO, teria havido a invasão? Muito bem. Álvaro, se quiser tomar a palavra. Entretanto, se algum das pessoas que aqui estão quiser levantar alguma questão sobre algum dos pontos que estejam em cima da mesa, por favor, no bate-papo, portanto, escrevam a pergunta ou manifestem a vossa vontade de levantar questões. Álvaro, por favor. Ora bem, sobre esta questão, é evidente que se a Ucrânia já estivesse integrada na NATO, seria difícil a Rússia levar a cabo uma operação desta natureza, porque sabia que a resposta seria uma resposta muito mais musculada, muito mais forte, e envolveria, no fundo, todos os países da NATO, incluindo os Estados Unidos. Agora, a Ucrânia estava num processo, e é difícil a um país... a integração de um país na NATO não é um processo fácil. E os países da NATO, muitas das vezes, colocam sérias dificuldades, porque uma decisão dessa tem que ser uma decisão unânime de todos os países que a integram, e, portanto, dificilmente a Ucrânia, até porque estava em conflito, e a Rússia sabia disso, porque a Rússia, como sabem, fazia parte tinha presença na próprio quartel-general da NATO, onde havia uma relação e inclusivamente havia um comitê Rússia-NATO, onde todos estes problemas foram sendo discutidos ao longo dos anos, e, portanto, a Rússia sabia perfeitamente que a Ucrânia não estava em condições de integrar a NATO, até porque estava em conflito, tinha um conflito interno com as denominadas repúblicas
de Donetsk e por aí fora. E, portanto, é evidente que a Rússia receava que a Ucrânia pudesse avançar nesse sentido, mas tinha a consciência que, de facto, seria difícil a Ucrânia poder, nos próximos tempos, integrar a organização da NATO. Isto numa primeira questão. Quanto à resposta que as organizações internacionais que se adaptam e se acomodam muitas vezes aos conflitos, bom, basta olhar para o que aconteceu na Crimeia e qual foi a resposta que as organizações internacionais e os próprios países tiveram ao longo dos tempos. Portanto, os países, inclusive os países ocidentais, foram fechando os olhos a tudo aquilo que foi acontecendo na região. E isso é a postura porque, como sabemos, o que está sempre em causa são os interesses das próprias organizações e os interesses dos próprios países que estão em jogo, e nós hoje verificamos que esta guerra, né, está a ter fortes implicações nos nossos próprios países. Portanto, há aqui um efeito até de bumerangue, que muitas vezes as organizações, para fugir a esses efeitos, e os países, para fugirem a esses efeitos, fecham os olhos. Aliás, isso vê-se, se me permite, isso vê-se sobretudo na ONU, não é? Exato. Com a presença da Rússia no Conselho de Segurança, obviamente qualquer iniciativa que se queira tomar está a partida votada ao fracasso. Sim, isso só um pequeno comentário. Isso, de facto, o Conselho de Segurança neste momento é um conselho que precisava urgentemente ser reformulado, na medida em que, quando um país que tem um comportamento como a Rússia não pode ter o poder que tem no Conselho de Segurança. Justamente, era essa a minha questão. Mas a questão é que a Rússia também não aceitará sair. Obviamente não aceitará sair qualquer remodelação. Pois não. Portanto, estamos aqui completamente bloqueados. E com a Rússia e a China no Conselho de Segurança a votarem o que quer que seja contra, embora a China tenha esta dupla posição que ainda não se percebeu muito bem, mas de qualquer maneira é impossível. Portanto, tinha que ser reestruturado de cima a baixo, e por isso, mas isto eu só quero dizer isto porque acho que isto também dá desalento, porque as Nações Unidas saíram do pós-guerra e eram o nosso garante de alguma paz e de alguma ponderação, e finalmente percebemos que nem as Nações Unidas neste momento conseguem mediar este conflito e acalmar as duas partes para se começarem a sentar à mesa das negociações, o que vai demorar ainda há algum tempo, mas tem que ser feito. Sob pena, estão a morrer milhares e milhares de pessoas todos os dias, jovens, crianças, mulheres, homens, civis. E isto para mim é o mais importante de tudo numa guerra, é as perdas humanas. Muito bem. Ana, por favor. Posso fazer uma pergunta só dirigida então ao João Ribeiro. Perante esta sabedoria, já que Putin, este conhecimento que como Putin poderia atacar de novo, não é? Porque já tinha acontecido várias vezes anteriormente, a tomada da Crimeia, etc. E tivemos uma Europa silenciosa. Porque é que a Europa não se protegeu mais? A Europa podia-se ter protegido mais a nível do gás, a nível do petróleo, podia ser mais autossuficiente e não estar agora portanto, neste problema extremo. Vendo isto tudo, será que eles nunca pensaram que poderia acontecer isto? Ou quiseram mesmo não pensar no assunto e desvalorizaram? O que é que o João acha disto? Muito bem, vou então a palavra ao João, e estamos agora a entrar na segunda fase deste debate, onde a grande questão será como é que cada um de vós antecipa a resolução deste conflito. Até agora falámos sobretudo, enfim, do passado imediato, das causas deste conflito, e agora vamos procurar antecipar a resolução possível deste mesmo conflito. João, por favor.
Bom, Renato, eu só pedia para poder fazer uma pequena síntese. Sim, pode retomar questões anteriores, obviamente. De trás, eu julgo que podia dar também aqui um contributo. De facto, a Ucrânia começou sempre a invocar a NATO por questões securitárias que foram ocorrendo e não que se anteviam. O que é que eu quero dizer? A entrada do texto da Constituição de que a Ucrânia pretende aderir à NATO decorre da invasão da Crimeia e não em antecipação à invasão da Crimeia. Por isso sempre foi a aproximação à Europa, sempre foi a razão a priori. Falar da NATO é uma condição a posteriori depois de acontecerem desenvolvimentos dramáticos no plano securitário. Por isso, usar a NATO, a Rússia invocar o problema da NATO é de uma desonestidade intelectual para o mundo. De facto, a Ucrânia queria ser europeia, tem sido ameaçada e, em face da ameaça, a Ucrânia dá sempre o passo de querer aderir à NATO, como uma questão de segurança. Bom, em antecipação, e poderia evitar um conflito, é verdade, mas a questão da invasão, a questão da NATO implica outras condições que a Ucrânia não conseguia satisfazer em termos de elegibilidade. Agora, uma coisa é certa, é possível e é provável que a forma de pacificação do conflito passe pela Ucrânia integrar a NATO. Isto porquê? Porque vai ser do interesse da China e vai ser do interesse da própria Rússia que a Ucrânia entre num espaço de defesa que, já sabendo que não pode ser Rússia, permitir fazer um espaço alargado de segurança. Mas João, desculpa, mas da Rússia, desta Rússia ou de outra Rússia, necessariamente? Da Rússia emergente e que eventualmente vai ter que reconhecer agora a necessidade da NATO poder intervir como forma de pacificação. Mas isso implica a queda do regime russo atual. Pelo menos uma grande cedência, que é a não opção militar do regime. Eu separaria que o regime, de facto, é um regime nada recomendável, mas temos que pensar o que é a questão interna e o que é o conflito externo. E, para já, a questão de eliminar, de travar o conflito externo é criar um processo de paz em que a NATO poderá ser importante nessa contenção, controlando a Ucrânia para alívio da Rússia. Enfim, não acha que entrando a NATO vai envolver os outros países todos e criaria uma guerra maior? A NATO este cenário decorreria do pedido da China e do reconhecimento da Rússia de que a NATO pode ser importante. Sim. E não do isolamento da Ucrânia, que se pode tornar um ator menos controlável. Faz todo o sentido, do meu ponto de vista. Pode fazer parte de um processo de pacificação e não de um processo ofensivo. Sim. De qualquer modo, enfim, a questão terrorista também, eu diria, a partir do momento em que são os Estados que estão por detrás desta questão, o terrorismo não tem pátria e aqui o terrorismo não é soberano e aqui nós estamos a assistir a atos muito provavelmente originados por Estados soberanos e por isso são atos de guerra, podem ser sabotagens, mas eu não gostava de utilizar o terrorismo porque não define, não é um grupo rebelde, não. São operações clandestinas, mas planeadas e levadas a cabo por Estados soberanos e decisões dos seus dirigentes. E eles ocorrem no Báltico, ocorrem no Estreito de Kerch, e outros poderão ocorrer, como inclusive no próprio território russo, como já referi. Agora, relativamente à Europa e ao conhecimento de Putin, eu julgo que a Europa foi criando... Então a Alemanha ficou extremamente dependente, a Alemanha então foi um pouco Claro, escandaloso. mas aqui a questão... A expressão... Eu infelizmente vou ter que passar nas minhas referências algo que vai tocar também em decisões do Estado português e que me levam a levantar suspeitas sobre como é que estas questões são levadas para a frente. Mas, efetivamente, a Europa entregou a fornecedores de serviços o setor energético e a defesa. A defesa entregou há muitos anos aos Estados Unidos e nunca se preocupou em alterar o ratio de fornecimento de serviços de defesa entre os Estados Unidos e a própria capacidade europeia. E depois atribuímos as culpas aos americanos. O presidente Trump, talvez por ser mais visível e o seu espalhafato, tenha-se tornado mais rancoroso, direi, para os europeus, mas o que é certo é que o número 2% sempre foi dito por Bill Clinton, por Barack Obama, por o presidente Bush, enfim, os 2% já vêm de trás. O problema é que a Europa nunca alterou esse rácio porque estava a comprar os serviços de segurança e defesa aos Estados Unidos. E o mesmo fez com a energia relativamente à Rússia. Não se preocupou na sua capacidade
dos seus recursos naturais próprios. Isso foi ingenuidade ou foi um... Eu aí atrevo a dizer que nem tudo é ingênuo. E isto porquê? Porque, de facto, a Europa ficou dependente, porque a indústria pesada precisa de energia que, neste momento, as energias renováveis não são ainda capazes de fornecer. No entanto, o lobby das energias renováveis, e eu gostava que pensassem só nisto, em 2012, o logotipo europeu das energias renováveis tinha o gás natural. Mas o lobby das energias não emissoras retirou o gás natural desse logo e criámos, por exemplo, em 2010, havia uma diretiva europeia para o mapeamento dos recursos naturais dos Estados-membros. Isto incluía o mar e incluía a terra. E devo dizer também que foi dentro dessa perspectiva que foram lançadas as iniciativas para prospecção de gás natural e petróleo em Portugal, em terra e na costa e no mar português. Mas o lobby que entretanto se criou das energias renováveis retirou do mapa essa possibilidade. Os projetos de prospecção, enfim, hoje eventualmente estaríamos a falar das nossas necessidades de gás natural de uma maneira completamente diferente, e é preciso perceber o que é que isto significa. Nós não podemos fazer uma prospecção amanhã. Uma prospecção demora 10 anos a criar, tem que se mover a capacidade das empresas e do conhecimento académico que trata esse setor, tem que se mover todo esse processo. Isso demora anos, no plano legal, no plano do ordenamento do espaço marítimo e no plano da capacidade de levar a cabo. E nós facilmente, em 2016, 2017, deitámos por terra todo o processo de prospecção de recursos naturais em Portugal, como outros Estados-membros também foram deitando abaixo, tendo os seus planos de alternativas de passagem para as energias renováveis não emissoras, mas com uma completa falta de noção do que é gerir o risco da transição. E, por exemplo, nós dizíamos que o gás natural iria ser necessário durante 10 anos, hoje vai ser necessário durante 25, não tínhamos grandes ilusões, porque a economia, o desenvolvimento no mundo não permite uma alavancagem financeira para uma transição tão rápida e tão eficaz. Por isso, o não termos tratado isto devidamente é um erro estratégico profundo, mas eu aqui também diria que também a ingerência do Estado russo pode ter ocorrido. Não é só nas eleições nos países ocidentais, também há nas decisões do setor energético. E a facilidade em com que os Estados-membros da União Europeia abdicaram de fazer prospecção de recursos naturais é gritante. Eu não posso deixar de dizer isto e até de denunciar, porque efetivamente pode ter havido ingerência russa nestes processos de decisão. Muito bem, João. Explicar... João, agora estou interessada, desculpa perguntar, mas podes densificar quando dizes pode, de que forma? Ou não sei se podes... Posso dizer que grande parte das manifestações que ocorreram em Portugal contra a prospecção de recursos de hidrocarbonetos no mar, não só, e em terra, tinham grupos internacionais de manifestantes que vinham organizados do exterior, que vinham para Portugal. E isto é conhecimento público. Sim, ainda está por apurar tudo o que se passou na Alemanha com o Gerhard Schröder. Exatamente. Sim, claro. Entretanto, João... Posso só clarificar aí um aspecto que é, o João não quis dizer, talvez, mas nós em 2014, a Repsol estava a entrar na fase de exploração do gás no Algarve. A lei dos 10 anos que demora a criar tudo isso. E em 2014 estávamos a arrancar com o processo de exploração. E isso, de facto, perdeu-se totalmente. E nós temos uma jazida de gás na região do Algarve muito interessante. Evidentemente que a Repsol... Consideram que foi parado porquê? É uma pergunta para os dois. É a gerência russa, pelo que eu percebi também. Provavelmente, mas... Sim, eu diria que o que aconteceu e é mais conhecido é que houve providências cautelares por causa do efeito, e eu refiro mais ao mar, não ao fracking em terra. Eu não quero associar a questão do gás natural no mar com a situação em terra, porque é completamente distinta. E deixemos de ilusões. Naturalmente, o gás natural
sai dos vulcões de lama para o mar, quer dizer, não estamos a poluir na forma como muitas pessoas pensam, porque ele naturalmente se mistura no mar em profundidade. Por isso nós estamos a fazer um aproveitamento dessas jazidas. Agora, o que aconteceu na altura foi o lobby das energias renováveis de emissão zero, tornou-se de tal maneira influente que se achou capaz de poder fazer essa substituição. Substituição essa que sabemos que na Europa industrializada e mais ligada à indústria pesada fazia, digamos, a gestão desse risco no consumo de gás natural da Rússia e petróleo. Por isso, digamos que tentamos criar um estado de desenvolvimento tecnológico e de resposta dessa tecnologia. Tentámos convencer os europeus dessa opção como altamente viável, eficaz e rápida, mas o que é certo é que o mundo demora muito mais tempo a transformar-se. E nessa altura é de considerar a possibilidade de ingerência de atores russos no processo de decisão europeu nos diversos Estados-membros. Eu acho que aqui nós temos que ser humildes para considerar a nossa eventual ingenuidade no processo negocial. Muito bem, João. Antes de centrarmos na questão da questão do €1 milhão, como é que isto vai acabar, como é que esta guerra vai acabar, com os menores danos possíveis. Há aqui uma questão da Sílvia Varjão, já passámos por ela, mas conviria a reiterar. A Sílvia pergunta, diz-se ou fala-se que as altas patentes do exército soviético, russo, neste caso, poderão ser importantes para o fim da guerra, neutralizando Putin. Isto é possível, ou seja, e retomando uma questão, aliás, eu diria, até antecipando também uma possível resposta à grande questão, e retomando há pouco o que estávamos a dizer, eu não vejo possível que o atual regime russo ceda no essencial. E, portanto, qualquer resolução da guerra a médio e longo prazo, e mesmo no imediato, que seja satisfatória e que não passe por esta guerra total, que sobretudo no dia de hoje parece o cenário mais evidente, que não passe pela mudança de regime, e aí, porventura, a China terá um papel fundamental em pressionar a Rússia e levar a Rússia a aceitar alguma mudança de estratégia. Mas relativamente a esta questão, estas movimentações no interior do regime, enfim, que é um pouco opaco para nós, mas o João antecipa alguma mudança que não seja resultado de uma pressão externa, sobretudo da China, nomeadamente algum golpe militar na Rússia? Tenho alguma dificuldade em identificar as Forças Armadas russas como, digamos, o vetor preponderante, mas acho muito mais provável a possibilidade de ingerência dos serviços de informações, o FSB, na tentativa de promover essa mudança. Isto porquê? Porque os serviços de informações têm as suas pontes de comunicação com outros Estados e podem trabalhar a negociação paralela que pode ser favorável à criação de condições que garantam a sobrevivência do regime russo. É por isso que eu tento dizer que é importante nesta fase admitir a possibilidade desse diálogo existir ou já existir, mas estar mais incisivo na necessidade de cessar o conflito militar. Obviamente é importante a entrega dos territórios ocupados à Ucrânia, é uma questão de direito internacional pura, não há nada a dizer, incluindo a Crimeia, e a Rússia, numa escalada militar que tomou, estas questões terão de facto pesar bastante, mas o que é importante aqui é dar espaço para que o regime russo continue a existir para a ordem interna, e que mantenha a via diplomática na ordem externa, mas que cesse o mais depressa possível o conflito militar e caminhemos para a paz.
João, isso não é a quadratura do círculo mesmo? É pior Diria que eu. isso, é pior que isso. Não será? Talvez ainda tenhamos que encontrar a figura geométrica para a descrever. Exato, parece uma ponta, com muitas pontas. Não, mas eu estava-te a ouvir, por acaso ainda não ouvi, eu vejo alguma televisão internacional, ainda não tinha ouvido esta solução. Eu, de facto, acho, Renato, ao contrário, é preciso não perder a face, de facto. E, portanto, esta solução, que é mitigada, era uma ótima solução, fosse ela possível. Porque, Pois, mas a questão é que a Rússia não vai aceitar devolver os territórios. Isso parece-me evidente. o Putin não vai aceitar. Putin, o regime russo atual. Portanto, João e Álvaro, eu queria também fazer uma questão, e a ti, Renato, também que és historiador e pensas estas coisas. Eu no outro dia vi no canal francês um debate sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, e em que também um historiador dizia que o modelo atual da Rússia não é um modelo soviético, é um modelo czarista, e que o que existe é a junção neste momento o poder está concentrado num homem, não é como no tempo dos soviéticos, que eram 12 pessoas, é um homem só que decide, e depois é completamente vertical, e quem é que tem como outro pilar? A Igreja Ortodoxa, que é o grande pilar e o apoio de Putin, e com isso consegue o apoio popular, porque queiramos, quer não, internamente na Rússia. Não é verdade, nós vemos aquela gente toda a sair, mas vemos uma parte, mas há muita que fica e é abençoada pelos padres quando vai para a guerra e dizem que estão quase como missionários, e é isso a grande maioria da Rússia, não é aquilo que nós vemos só no Ocidente como notícias, e portanto, isso é assustador. Paula, tenho aqui uma boa notícia, é que o José Milhazes vai entrar agora, portanto temos que estar atentos. Mas isso é assustador. Eu gostava que tu, Renato, também, o João e Álvaro, me dissessem se concordam ou não que a estrutura é de czar, é czarista neste sentido, que é uma pessoa e a igreja. Sim, não é claramente comunista. É o aliado. Não é, obviamente. Que eu possa responder primeiro, que eu depois... Força, João, força. Eu depois tenho que sair do painel. Certo. Bom, mas eu gostava só de fazer um paralelismo, enfim, é uma interpretação pessoal, vale o que vale, mas é aquela que eu encontro para tentar melhor descrever a situação. No início da Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, tanto o Guilherme II como o Império Austro-Húngaro, no primeiro ano de guerra, consideravam que a guerra poderia ser ganha. No final desse ano, já reconheciam que não poderiam ganhar a guerra, mas a continuação da guerra era o garante da continuação dos seus impérios. E julgo que neste momento o Putin está num império em risco de queda, que tentou ganhar uma guerra, mas parece que não a pode ganhar, e que agora vai procurar prolongá-la de alguma forma para garantir o seu regime. Diria, de certo modo é o que se está a passar. Agora, como é que serão os próximos desenvolvimentos? Julgo que seria bom para a paz e para evitar, digamos, a internacionalização cada vez maior do conflito, que de facto a Rússia optasse por parar com a opção militar, tentando deixar aqui aberta a atividade diplomática e a ordem interna sob o controle do regime, mitigável, o que for, mas eu julgo que é a opção no prazo mais curto que poderá levar digamos, ao cessar-fogo e à paz. Muito bem, Álvaro. Eu acrescentava aquilo que o João já disse, que de facto um ponto de partida é que qualquer processo de pacificação passa por uma negociação diplomática, portanto passa por esse estádio, porque as guerras não se ganham militarmente, as guerras depois têm que passar por esse processo. Mas para mim o fator determinante vai ser a capacidade, vai ser o desgaste, a destruição do próprio exército russo, que poderá, e daí aquela questão inicial, que poderá de facto levar a que os militares, embora não seja muito previsível neste momento, mas se o grau de destruição do próprio exército russo levado a cabo pelas forças ucranianas for de tal maneira que vai obrigar depois a uma tomada de posição dos próprios generais do exército russo. E isso
porque isso poderá obrigar, de facto, a alterações a nível do regime. Muito bem, Álvaro. Entretanto, estamos à espera da entrada do José Milhazes e a Helena pergunta se pode também fazer uma intervenção. A Helena, in Yes, English. hello. I was listening carefully to your conversation. Let me just explain that you are Helena. Because the others were not here. Helena é russa e saiu da Rússia, portanto ela vai agora intervir um bocadinho com alguma pergunta. Yes. Go on. As I've said already in the beginning of our conversation, I said that I left Russia already when I understood that things are desperately going bad in there, and people who were powerful to stand against the regime, they were so less. And for instance, Alexei Navalny was already under suspicious being followed by FSB, etc. And as I understand now, the guilt of Russians is their, they were boiled as frogs. They didn't notice how the regime came to power as much as it is now. I can say on my side that I have seen things changing during the last 10 years, not even the last, I don't know, 1 year after the 24th of February. And right now, people are so afraid to even ask anything, to even show their opinion, even in their surrounding with the friends, because they don't know who is supporting the regime, who is against. Nobody is being honest and open at the moment. And people are hostage of the situation right now. When it was starting with the Crimea in 2014, there were massive anti-war meetings held in Russia, St. Petersburg, and also like big cities of Russia. But they were shut down with police really badly. And this year it also happened, and I guess you all have seen what was there. And as one of the questions, and as Paolo mentioned, that all the power is in the hands of one man, unfortunately, that seems to be true. Mm-hmm. I mean, the officers, the military officers, they cannot affect his decisions, unfortunately. Yes. And as we realize right now that there are some people who are presenting the situation better than it is in real. And it seems to be that Putin is out of data, he is not receiving the right information. And that's why, in his opinion, things are going quite well, which is from outside visible that it's not true. So regards the decisions taken right now and regards NATO expansion and etc. That was a conflict which came to the surface again after the Cold War, and it was always the conflict. It has never been negotiated in a, so to say, peaceful way, like silently from both sides. There were decisions taken which were provoking each other, I guess. Well, it seems right now to be so. And as it is presented in Russia, they are fighting already against NATO expansion to Ukraine, too close to our borders, regards the missiles being set close to the aims in Russia. So people are also afraid of that, so that's why he wins that much support from people. And the terror which is happening, for me, it is a pain, like I really perceive it so close, even having left the country, even not having my family there.
but still deep inside, I do really cry every day regards the situation happening on both sides. What is going? Can I ask you one thing? Can Yes. I ask you one, as a Russian, what do you think that is going to happen? How do you see your country now, and what do you think your opinion? Well, people were gossiping about the North Korea scenario. I don't think it might be possible. Of course, they will limit people, they will limit some infrastructure or industries, etc. But they will find the ways. They keep China, negotiating with China, India, etc. and gaining their support. They kind of feel themselves powerful. But looking at the situation right now, it will be not announced as in North Korea as the total limit for everybody. It will be step by step done as it was done with the mobilization. For instance, like it was announced that it's partial mobilization for 3,000 people, but in real, almost each second person, each second man got the note to come to the military commissariat. So that's why we assume that they took much more than 300,000 soldiers at the moment already. And nobody's giving any kind of information, nobody's asking. So we just can assume, you know. So that's why predicting the situation, I guess it will be, I hope it will not come to the nuclear war. It won't come to any type of missiles flying to Ukraine's territories, but they will keep on making like local conflicts on that territories. They want to have those kind of those territories which they occupied already at the moment, uniting the Crimea to Russia. They will fight for that at least, but what will happen next, nobody knows. So, Muito bem, Helena. Posso fazer alguma intervenção? Com certeza, António. Bom, para já, quero dar os parabéns por um excelente nível deste primeiro evento. Outra coisa não é de esperar que o nível dos intervenientes era de esperar também algo de bastante elevado valor. É que eu penso que eventualmente o mundo está a passar por uma crise da humanidade, do próprio planeta, e penso que, aliás, como referido, em relação à Rússia, penso que este conflito, que negociações, conversações paralelas, eventualmente com o Intelligence ou pessoas ligadas a outros círculos, eventualmente um afastamento do líder, neste Putin, que eventualmente facilite a tempo e eventualmente as negociações mais claras, penso eu. Em relação ao mundo em geral e aos conflitos, digamos, o grande desenvolvimento tecnológico das Forças Armadas, etc., internacionais, não augura nada de bom para, eventualmente, para o planeta e para a humanidade. Penso que passará, eventualmente, a tempo por uma reforma das Nações Unidas, onde, eventualmente, não haja alguns, porque os mais fortes têm sempre a tendência de abafar os mais fracos, isto é da história, e que penso que, caminhando, digamos, em águas muito perigosas, o planeta e este século, penso que este século devia ser o século de mudança de paradigma para o ser e não para o ter, e uma alteração, eventualmente, das mentes, de uma maneira de mais de paz e mais humana, eventualmente, e não da... Porque é assim, quer dizer, à medida a economia é ávida de economia e o dinheiro é ávido de dinheiro. E de maneira que isso, quer dizer, não augura nada de bom, eventualmente da maneira como estamos. É isso que eu queria dizer, e de maneira que todos nós, a sociedade civil, enfim, nós estamos envolvidos em algumas associações, nesse sentido, devemos, quer dizer, pugnar para alguma coisa que seja alterada, para melhor a vida para os nossos filhos, para os nossos netos, de ter uma casa que é o planeta mais próximo para todos. António, deixe-me só dizer uma coisa, eu concordo inteiramente consigo, este século tem que ser o século do ser e não do ter,
até por outra razão, é que o António está a dizer bem, é que nós não vamos passar deste século se não mudarmos de paradigma. O mundo não acaba, quem acaba é a humanidade, o planeta fica cá, e isso é que, eu acho que esta é a grande questão. Exatamente, exatamente, essa é a grande questão, o planeta fica cá. Nós aqui não. Exatamente. Muito bem, António, e são palavras, obviamente, que penso que todos nós subscrevemos. Apetecia dizer, man, assim Amém. seja, não é? Exatamente, Assim seja. amém, que assim seja. Ana, o José Milhazes vai entrar, não vai? Não está a conseguir, o professor não está a conseguir, o José Milhazes não está a conseguir. Já são quase 7h30, se ele não entra também. Uma última pergunta então, lançar uma última pergunta. Imaginemos que já a questão nuclear, se acham que Putin será capaz de lançar e de fazer algo nuclear, e depois, se a Rússia realmente ganhar, o que poderá acontecer? Ana, posso só perguntar, mas se a Rússia... Essa pergunta é para quem? É para nós todos ou é para o Álvaro só? O João já foi. Já saiu. É para o Álvaro. Para o Álvaro. Se quiseres responder, depois damos a palavra ao Álvaro. Mas podes responder, Paulo. Eu? Também quer responder a isto. Eu posso dizer já, eu já disse, aliás, e acho que... Está aí? Eu disse que se quiserem que eu dê a minha opinião, eu tenho muito medo que isso aconteça de facto num limite, quando um homem acusado, um homem que não tem nada a perder, um homem que de facto tem o poder que o Putin tem, pode, e não é, quando o Joe Biden diz que não devemos... certo? Acho que vai entrar está um José, não sei se é o Milhazes. Então vamos perguntar ao José Milhazes. Eu estou convencida que sim. Parece que sim. José Milhazes, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde. Olá, boa noite. Conseguimos, boa. Muito bem, Deixa-me ver se eu consigo ajudar. Seja muito bem-vindo. Não sei se pode ligar o vídeo. Exato, é isso que eu estou a fazer. Olha, José, entrou na altura certa. Obrigado. Olha, foi aqui um artista da SIC jovem que me ajudou a ultrapassar, mas eu devo dizer que tenho 5 minutos neste momento. Olha, mas entrou no momento certo. Tenho 7 minutos, diga lá então. Muito bem, então é a questão que nós estamos a fechar o debate e era a grande questão, a questão do $1 milhão. Nós falámos longamente sobre as causas da guerra, sobre, enfim, o que é que tem acontecido, e agora a grande pergunta é como é que o José Milhazes acha que isto vai acabar? Vai acabar mal. Zé, e outra coisa. Como, Zé? Perguntar-lhe, e o Putin lança ou não a bomba nuclear? Era agora que nós estávamos. Era agora a nossa pergunta. Era a nossa pergunta. $1 milhão. Vamos lá ver. Neste momento, ainda não há nada que indique que Putin possa recorrer a armas nucleares. Porque é um patamar extremamente complicado e perigoso para a própria Rússia. Agora, nós vamos ver uma intensificação grande dos bombardeamentos da Ucrânia para a destruição das infraestruturas vitais no inverno, água, luz, transportes, etc. E bombardeamentos deste tipo das cidades, nós vamos ter mais, porque à frente das tropas na Ucrânia foi posto um general que é conhecido por ser um homem sem qualquer tipo de sentimento. Um carniceiro. Um carniceiro, exatamente. Ele mandou bombardear, chamados bombardeamentos de tapete, na Chechênia. Também passou pela Síria, passou também antes pelo Afeganistão, e é um homem considerado muito... Como agora tem pouco tempo, diga-nos só mesmo a sua opinião do que poderá agora acontecer no futuro, com estes ataques todos, e como é que, o que é que acha que vai fazer? Se a Ucrânia conseguir aguentar estes ataques russos, há esperança de que a Ucrânia, e se conseguir uma contraofensiva, há esperança de a Ucrânia poder resistir. Aqui há muitas variantes, e uma delas é a possibilidade
da Bielorrússia e da Rússia abrirem uma segunda frente no norte da Ucrânia. A Bielorrússia tem já lá milhares de soldados russos, já dispara, os disparos sobre Kiev e Lviv foram feitos a partir da Bielorrússia. Kiev fica a 40 quilómetros da fronteira com a Bielorrússia. Daí que é de esperar que os russos tentem psicologicamente destruir os ucranianos através do terror e do emprego de forças cada vez mais fortes. Eles estão a empregar mísseis ultramodernos que não deveriam ser empregados neste tipo de confronto, mas eles estão a utilizá-los para destruir cidades. Esses mísseis vêm de onde, José? Esses mísseis estão a ser dados por alguém ou são deles mesmos? Russos? Não, são de fabrico russo. Os russos, agora resta saber até quando é que, se esta guerra se estender por muito tempo, isto pode ter uma guerra de exaustão. Claro. Quer dizer, uma das partes, ou ambas as partes, desistirem porque... por exaustão, como diz, por exaustão. Agora, e nessa opinião é mais a Rússia ou a Ucrânia que pode desistir? Quer dizer, em princípio, se o Ocidente estiver disposto, se nós estivermos dispostos a apoiar a Ucrânia, aí a exaustão poderá começar na Rússia. Porque, além dos problemas de armamentos, a Rússia, neste momento, está com dificuldade em comprar armamentos no mercado internacional por causa das sanções. A China não vende. E a China já disse que não vai admitir um ataque nuclear à Ucrânia. A Índia também não se quer meter no conflito. Apela à paz e também daí o que pode haver é que a Rússia comece a comprar armas antes fornecidas a países de África, Ásia, onde consiga comprar. E digamos que é muito difícil prever, até porque há circunstâncias que fazem mudar completamente o rumo da guerra. Uma delas, por exemplo, foi a explosão da ponte, que é cada vez mais misteriosa. Há cada vez mais indícios de que foram, do lado russo, foi realizado esta explosão, e eu posso explicar rapidamente porque... Para terem um pretexto para fazerem... por exemplo, para Putin ter um pretexto, obrigarem Putin a tomar as medidas que ele está a tomar de bombardear indiscriminadamente as cidades ucranianas. Hoje ele bombardeou 16 cidades ucranianas e 8 regiões, ou seja, foram bombardeamentos intensos e que poderão continuar. Por exemplo, um dos fatores que leva a pensar que podem ter sido os serviços secretos russos a realizar essa operação é o facto de o chefe do Comitê de Investigação da Rússia, ou seja, o chefe do Ministério Público da Rússia, ter vindo numa conversa com Putin, transmitida pela televisão, dizer que os explosivos vieram da Bulgária para a Arménia, da Arménia para a Geórgia, da Geórgia para a Rússia e daí para a ponte. Ou seja, os explosivos passaram pelo menos 2 vezes controle em território russo. Além disso, algumas imagens mostram que a onda explosiva pode ter vindo de debaixo da ponte. E aquele caminhão que aparece pode ter sido acidentalmente, ou então para tentar mostrar que o caminhão ia carregado de explosivos. Ou seja, e como nós sabemos, este tipo de... Não são pequenas coisas, porque isto é uma grande coisa, porque feriu o orgulho de Putin. Esta ponte
era a menina dos olhos de Putin. Mas isto foi aproveitado pelo Partido da Guerra para exigir sangue, bombardeamentos de cidades ucranianas, etc. Agora, vamos ver se a Rússia vai continuar este tipo de ataques e se a Ucrânia vai ter capacidade de os travar e continuar a ofensiva ao sul. Nós sabemos, por exemplo, hoje a Alemanha anunciou que vai fornecer sistemas de defesa antimíssil aos ucranianos, porque, como nós vimos, a maior parte dos mísseis lançados não chegaram ao alvo, foram abatidos a caminho, mas mesmo assim a quantidade em 75, 48, ou melhor, a maioria um pouco mais de metade, caiu e atingiu alvos importantes como centrais termoelétricas e centrais de fornecimento de água. Daí que isto mostra que a Ucrânia precisa urgentemente de muita ajuda exatamente nos sistemas de defesa antimíssil. Zé, agora que estava a ouvi-lo e estava a pensar, então nós achamos que o mal da fita e que não há pior que o Putin, mas pelo que eu estou a ouvir de si, dentro da própria Rússia, vem ao diabo e escolha, porque há estamos, afinal, exato. É isso que podemos concluir. Olha, eu posso lhe dizer que na Rússia há muitos filhos do Putin. Exato. Por isso não faltam. E uma das possibilidades de Putin continuar a não ter grande êxito na ofensiva de ocupar as regiões que anexou, ele pode ser substituído por uma personagem ainda mais tenebrosa. Exato. Aqui, era por essa exemplo, a minha questão seguinte. por algum general das Forças Armadas ou dos serviços secretos, porque neste momento está a ter lugar... Deixa-me só perguntar uma coisa, portanto, acha que põe de parte a parte nuclear, não é? Portanto, ele não será capaz disso? Neste momento, eu ponho de parte porque não há ninguém no mundo que apoie Putin nesta sua... Até porque a China também já avisou que não aceitaria isso. A China já avisou que nem pensar. A China diz que a China é garantia de segurança da Ucrânia e que não vai permitir que haja emprego de armas nucleares, nem ameaças de emprego contra a Ucrânia. Isto é muito importante. Além disso, as armas nucleares, para serem utilizadas, têm que ter e têm uma cadeia de comando. Não é só o Putin que tem que carregar no botão. Por exemplo, diz que os mísseis táticos são necessário o código de 5 pessoas e os estratégicos são o código de 6 pessoas. Se uma delas se recusar a pôr o código, o lançamento é anulado. Por isso, eu neste momento penso que Putin irá extremar a ofensiva para fazer vergar os ucranianos. E isto aqui é o principal. Se os ucranianos vão aguentar estes ataques e possam responder. Zé, nós tínhamos estado aqui anteriormente e não ouviu, a pensar que de alguma forma dentro dos seus próprios generais e da sua entourage haveria alguma maneira de o dissuadir, mas pelo que estamos a perceber da sua conversa é justamente o contrário. Esses são aqueles que ainda vão pôr mais lenha na fogueira. Calma, que podem pôr lenha na fogueira, mas sabem que uma guerra nuclear acaba com eles também. Agora não me estou a referir à guerra nuclear, estou à manutenção desta guerra por meios convencionais, ainda com armas fortíssimas. Sim. Portanto, a esperança de que seja internamente e os militares, a sua entourage, que venham a dissuadi-lo e a desistir desta guerra, ou pelo menos da parte não é, na sua opinião, porque eles são os filhos dele, como disse. Sim, mas aqui há uma coisa. A Rússia neste momento está a recuar no sul. Se continuarem as tropas russas a recuar, os soldados, o número de deserções entre os soldados
poderá aumentar bruscamente porque muitos deles foram mobilizados à força Claro. e não têm grande experiência militar. É tão Isso triste. é muito perigoso para o regime do Putin se começarem a haver deserções ou descontentamento nas Forças Armadas. Isso aí foi o que levou à queda do czar em 1914, foi a deserção de tropas, uma das causas foi a deserção de tropas russas à frente da Primeira Guerra Mundial. Naquela altura desertaram 150 mil soldados e todos eles regressaram a casa com armas. Certo. Será o panorama possível para terminar a guerra, porque não estamos a ver outro, não é? José, que panorama é que vê mais benéfico? Olha, eu continuo a dizer aquilo que dizia no primeiro dia da guerra. Não é que não se veja o túnel. Nós não vemos o túnel. Nós nem sequer vemos a montanha onde poderá estar o túnel, para depois encontrar a luz. Zé, mas isso é a última coisa que eu gostaria que todos nós gostaríamos de ouvir. Nós temos que ter alguma luz ao fundo do túnel. Como é que vê o inverno para os ucranianos? Sem luz? O inverno vai ser difícil para todos, para os ucranianos principalmente devido às destruições de infraestrutura, mas também temos que ver que e ele vai ser difícil também para nós, para a Europa, e para a nossa resistência, o nosso poder de resistência. Por isso eu prevejo um inverno muito difícil e que pode digamos, pode meter até em causa a existência da União Europeia. Eu peço desculpa, mas eu agora tenho que ir para os estúdios da Muito bem, José Milhazes. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Muito obrigado. Agradeço-lhe imenso. Obrigada, Muito bem. Obrigada. Entretanto, estamos a terminar o nosso debate. Eu gostaria de ouvir de novo o Álvaro, mas gostaria também de responder já agora à pergunta da Paulo Policarpo, que também me era dirigida. Enfim, eu infelizmente não consigo ser muito mais otimista ou menos pessimista que o José Milhazes. Durante muitos anos disse que o grande conflito mundial, o grande non-górdio da instabilidade mundial era o conflito entre Israel e a Palestina, e que se esse conflito pudesse ser resolvido a contento de todos, todos os outros conflitos mundiais seriam mais facilmente resolvidos. Enfim, a questão esse conflito mantém-se, sobretudo porque há uma grande disparidade entre as partes, como todos sabemos, de Israel em relação à Palestina. O que se passa aqui é que, de facto, por via do apoio ocidental, que eu não estou a questionar, que eu acho que é uma obrigação ética, tem havido uma certa paridade entre as partes, sendo que, reitero o que eu disse, eu acho que o regime russo não vai ceder, vai continuar até ao fim, não vai usar bombas nucleares para já, isso acredito, só apenas por isso, ou sobretudo por causa do aviso chinês, e a China aqui tem um papel fundamental, e portanto este conflito só vai acabar, há pouco falámos sobre isso, por exaustão de ambas as partes, ou por uma das partes, sendo que tem alguma esperança que o primeiro a ceder, apesar de tudo, ainda seja a Rússia, até há pouco o José Milhazes falava sobre isso, pela deserção massiva que se está já a antecipar de muitos militares. Todos sabemos que os militares russos são convocados, são capturados, é quase o termo, em regiões muito pobres da Rússia, em regiões remotas da Zona Leste, muitas vezes nem sabem para onde é que vão. Obviamente que a motivação deles é nula relativamente à motivação ucraniana. Os ucranianos estão a lutar pelo seu território, pela sua nação, e isso faz toda a diferença. Eu tenho alguma esperança, enfim, queria também acabar com uma nota de esperança, apesar de tudo, que isso fará alguma diferença, que essa motivação extra dos ucranianos, em última instância, fará essa diferença relativamente à Rússia. Mas, Álvaro, estamos aqui também para ouvir. Gostaríamos de dar aqui a palavra final antes de fazermos o encerramento deste debate. Ok, muito obrigada. Eu, em jeito de terminar esta conversa interessante, eu insisto naquela questão que há pouco levantei, que é
tudo vai depender de dois fatores fundamentais. O primeiro é, de facto, se o Ocidente, em particular os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, a própria Inglaterra, a própria França, a própria Alemanha, persistirem em ajudar a Ucrânia como devem, o exército ucraniano está já altamente treinado e motivado, e todos nós sabemos que o êxito depende sempre de dois fatores fundamentais, que é a capacidade e a determinação, ou seja, a capacidade e a vontade. E essa capacidade eles têm vindo a ganhar, não só com os meios modernos que o Ocidente tem fornecido, mas também pela sua formação, capacidade e vontade. Essa vontade é notória. Nós temos visto, de facto, só um exército muito motivado é que consegue os êxitos que, de facto, o exército ucraniano tem vindo a conseguir. E, portanto, se o Ocidente continuar a apoiar, se dotar a Ucrânia de meios de defesa antiaérea ou antimíssil, porque o que resta neste momento à Rússia é esta destruição maciça com meios convencionais, mas atingindo, como estamos a ver, infraestruturas vitais para a própria subsistência da Ucrânia, criando o tal clima de terror, na expectativa de que os próprios ucranianos venham a exigir ao governo ucraniano para ceder. Se esta capacidade de resiliência, de resistência do povo ucraniano se mantiver, se os ocidentais de facto continuarem a dar todo o apoio desejável, eu estou convencido que o exército russo vai cair por exaustão. E, portanto, a Ucrânia, o exército ucraniano, se conseguir um elevado grau de destruição do exército ucraniano, poderá, quer dizer, nós não conhecemos o que é que se passa na Rússia, aquilo é tudo muito fechado, mas existem naturalmente generais que têm uma perspectiva ainda mais destruidora do que o próprio Putin, mas estou convencido que haverá outros que serão mais racionais e que na realidade poderão eles próprios conseguir algo de diferente. Acredito, como Zelensky já disse, que negociar com Putin é impossível. E, portanto, a solução terá que passar por algo desse género. Muito obrigado, Álvaro. Vamos ter que fechar o debate. Já anunciámos que a próxima ação, em princípio, será no dia 14 de novembro, sobre o Brasil, que também, enfim, está num estado, enfim, felizmente não tão grave quanto a Ucrânia, mas está num estado crítico também, há eleições em curso. Portanto, a Paula também vai ter que abandonar. Mas, Ana, és a única que tens o cenário ideal, portanto, fecha o debate, por favor. Sim. Portanto, Ana, desculpe, eu peço então desculpa, já que ainda aqui estou, muito obrigada aos que ainda aqui estão, aos resistentes, foi um gosto, acho que esta conversa foi ótima, mas eu tenho mesmo que sei que tenho um compromisso. Sim. Ana, feche por favor, e até à próxima conversa, daqui a um mês, não é? Sim. Obrigada. Daqui a um mês. Vou sair, com licença. Pronto, eu queria agradecer imenso ao Álvaro, que ainda é o único que está cá, os outros nós depois agradecemos, eu ligo. Álvaro, muito obrigada pela sua presença, apesar de ter sido aí muito complicado, não é? Porque não está cá. Aos outros também que nos ouviram, não vai ficar gravada a sessão, portanto ela não foi colocada em direto, portanto nós gravamos e depois expomos para a disponibilidade de quem quer ouvir, o próximo debate será, como o Renato disse, sobre o Brasil, que está agora a passar também por um problema muito complicado, é um país que realmente merecia muito mais e não tem. Não sabemos, nessa altura já saberemos com certeza se calhar muito mais, não é? O resultado das eleições. Temos já um convidado em mente, mas ainda não
não temos verdadeiramente a sua resposta, portanto podemos anunciaremos mais tarde. Eu encerro então agradecendo a todos a vossa presença e contando convosco daqui a um mês, e nós vamos anunciando quem virá e a data certa, porque o convidado pode, se não der certo num dia, será noutro. Portanto, nós anunciaremos sempre nos nossos canais. Muito obrigada a todos e encerramos então a sessão. Obrigada. Obrigada, Ana. Boa noite a todos, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite, everybody. Thank you, Helena. Thank you, Helena. Thank you as well for the invitation.